E o eu sinto um pouco isso. Toda vez que o governo Lula, não sei qual é a tua avaliação, professora, mas assim, tem aquela resposta padrão, né? A criminalidade da Bahia subiu, a responsabilidade é do governo da Bahia. Aí fica nesse jogo. Eu não estou dizendo que o Flávio Dino tem que responder isso, mas fica esse jogo de empurra, empurra, que fica uma impressão péssima e, pelo que você está falando, também não tem uma estratégia, né? Não tem mas essa estratégia, isso, o que eu quero dizer é o seguinte, federativamente, você tem que pactuar. Né? A eleição é governador, ele tem prioridades, a União também tem. Então, quando nós desenhamos os planos de segurança, as ferramentas de gestão que lá estão no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, era exatamente para, olha, eu te dou os recursos, em contrapartida a um plano que você vai desenhar, a um conjunto de exigências, tem que ter controle externo, tem que ter uso de câmeras. O que é que você vai colocar de contrapartida? Você não dá o dinheiro e não sabe o que vem. Não cheque em branco, que você fica assinando, repassando, carimba dualdade de cheque. Isso nem clienteliza, nem fideliza policial dando diária, também não fideliza policial dizendo, olha, com a polícia, não é entregando flores. Tá certo? Todo mundo sabe que não é para entregar flores. Ninguém aqui é a favor do crime. Tá? Então, a ideia de que você está sendo simpático ao policial também não é uma verdade com esse tipo de discurso. Isso mostra uma pouca familiaridade com o que é a doutrina do uso da força em polícia. O que é polícia? Polícia é produção de obediências sob consentimento social diante de regras do jogo com uso potencial e concreto de força. Tem teoria para isso, tem conhecimento para isso. Tá? E qualquer policial sabe disso. Né? Então, né? Porque senão ele não seria profissional. Não? Claro. Ele não pode blefar, custa a vida dele. Então, o que eu quero dizer é que a gente, para dimensionar os recursos, 30 milhões para o Rio Grande do Norte, 30 milhões para o Rio Grande do Norte, eu queria dizer que 18 a 15 milhões por aí é o custeio mensal do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Né? Então, 2 meses para pagar fatura, conta de luz, né? Pagar tudo ali para fazer funcionar, salário, eu vou gastar 28 milhões, 30. Então, é claro que os 30 milhões que o governo deu há tempos atrás não era para dar um alívio, aquela conta atrasada, aquela necessidade de emergência. E é fundamental isso, ninguém está dizendo que não é. Mas percebe que isso se perde? Né? Você fica dando recurso, mas a estrutura segue a mesma, as práticas seguem as mesmas, e o resultado ninguém sabe, ninguém viu. Porque não tem responsabilização, accountability, luz do sol nos processos decisórios e amarração, contrapartida. Entendeu? A gente exige contrapartida. Eu, como servidora pública, né, tem lá o meu relatório de produção, que qualquer um, como eu funcionar como pesquisadora cientista, as pessoas podem saber tudo que eu faço por mais de 50 indicadores de aferição. Correto? Então, qual é a contrapartida? É distribuir? Né? É abrir o cofre? Abrir o cofre com qual sentido? Porque se gasta muito na segurança pública e mal. Tá? E tudo fragmentado. É como se você estivesse respondendo às emergências, respondendo ao incêndio. O problema é que quando você fica afogado nos incêndios, você troca 6 por meia dúzia, você acaba nadando, morrendo na praia, os resultados vão chegar. Né? E não necessariamente tão bons quanto a gente imagina ou deseja, porque não se estabeleceu essa dimensão processual. Né? O que eu estou cobrando, o que eu estou esperando, o que eu estou demandando. Né? E isso quer dizer articulação federativa. Tá? Então, não adianta eu fazer a operação do tamo junto todo mundo. Chama PF, chama não sei quem, põe todo mundo junto. Que é o que virou a Força Nacional um pouco, né? Não, a Força Nacional é um pouco diferente, depois eu explico. Por quê? Você não tem... Eu quero saber o seguinte, qual é o protocolo, nome correto, qual é o protocolo interagência que permite a ação conjunta ou integrada, porque, né, as duas têm prazo de validade, tá? Não são eternas. Tá? Como nada em polícia é eterno, mas essas, por excelência, são mais finitas ainda e mais curtas. Pela natureza. Qual a natureza? Elas empregam elevados recursos, por isso elas não têm sustentação nem no tempo nem no território. Essa é a primeira coisa que a gente sabe, para a gente saber planejar, para a gente saber alocar. Recurso de polícia não produz escassez. Né? Tira dali, põe aqui, aí o crime desloca de lugar, sabe? Né? Então, são coisas que são básicas, assim, né? Então, qual é? Né? Qual é a dimensão para poder fazer? Né? Então, é disso que se trata. Não é uma questão que as pessoas, mas está repetindo mesmo. As ferramentas são as mesmas. Eu vou usar a polícia em democracia sempre, porque se eu tirar a polícia, ou acabar com a polícia, ou desfinanciar a polícia, eu vou ter grupos armados produzindo proteção. E proteção é particular, discriminatória, excludente, paga-se por ela. A única dimensão... Não só a milícia. A milícia é uma das muitas variantes da autonomização predatória do poder de polícia nas democracias, não é uma invenção brasileira, menos ainda carioca. O nome milícia, essa forma gíria, sim. As parcerias entre a milícia e o tráfico de drogas, também. Tá? Entre os modos de organização dela ali na esquina, que são várias milícias, não é uma. Tá? Então, é diferente.
Tá? Então, a ação conjunta articulada tem que ter protocolo comum. Quais são as regras de alcance? Quais são as regras de engajamento, de pronto emprego? Né? Para que você não tenha bateção de cabeça, carteirada na esquina, desacata a autoridade. É o policial federal dando carteirada no rodoviário, que dá carteirada na PM, que dá carteirada na civil, que dá carteirada na Força Armada. Correto? Quais são os protocolos? Não é cada um fazendo o seu. Que aí vira o monopólio do não fazer nada. Entendeu? Todo mundo tem uma... Não, na minha área ninguém mete, mas aí vira o monopólio do não fazer. E todo mundo agir no apagar do incêndio. Ai, apagou o incêndio, vamos para outro. E aí você acha que agindo assim está fugindo da responsabilização, da accountability. Não, não está, não. Né? O governo, a polícia é o governo em armas. Quando a polícia tira, deixa de atirar, atua ou deixa de atuar, é antes uma decisão política. Então, fins da política delimitam os meios logísticos de emprego, armamento, munição, câmera de vídeo, o que quiser, que vão delimitar os modos concretos de ação, as táticas, o procedimento, a forma de atuar ali na esquina. Fins, meios e modos. Se você não tem isso articulado, minimamente articulado no guarda-chuva, fica difícil aferir. Você vai medir qual o desempenho? Eficácia segundo o quê? Se você não tem missão. Porque eficácia é a luz da missão. Você vai medir qual o desempenho? O que você achou bonito? A foto que ficou legal? Então, não dá. Então, a pergunta é, o Cláudio Castro, ao pedir o apoio, o help da Força Nacional, que é paliativa, limitada no tempo, né? Aqui ou em outra, qualquer missão que ela execute, ela não tem capilaridade no território, ela não tem pronta resposta no território, nem capacidade ostensiva, então ela está ali para cobrir uma determinada tarefa muito pontual. Muito suplementar, né? Suplementar, como eu disse. Para isso, eu imagino, é o previsível, que isso aqui é uma república, uma democracia com eleição, né, que o governador apresentou um plano para o Ministério da Justiça, e que, por sua vez, o Ministério da Justiça, que estava lá construindo mais um programa, né, o enfoque, o programa de controle, né, de enfrentamento ao crime organizado, também deve ter um plano. Né? Porque o que foi apresentado essa semana são as linhas mestras, as 5 linhas de ação, porque, na verdade, todas elas se fundem em 2 coisas, né? Tá certo? Que se chama inteligência e investigação. Quer dizer, uma parte dos policiamentos, porque as outras, que são as operações concretas, o dinheiro está sendo gasto com diárias, por exemplo. Sem saber qual é a modelagem dessas operações, os propósitos dela, o que se espera de curto, médio e longo prazo, já que a operação é sempre finita, porque ela gera escassez da própria capacidade repressiva que ela mobilizou. Quando eu pego 20 policiais, 20, eu acabei de tirar 20, não tem estoque, porque, como eu disse, a polícia é 24 horas, ele é diuturna, tá? Diuturna e por escala. Então, o que acontece? Você não tem estoque. Ah, me dá mais 30 policiais, me dá mais 20. Por isso, são níveis de mobilização na Força Nacional. Força Nacional é uma ação federativa para suplementar e complementar recursos, desde que você tenha protocolos conjuntos, delimitação da forma do agir num determinado plano, que tem também início, meio e fim. Se isso não está dado, se ficou de boca, é uma construção política legítima, não estou discutindo a legitimidade. O que eu estou discutindo é a viabilidade, o impacto que isso vai produzir, ou nenhum. Né? Por exemplo, a população do Rio é muito cética. A gente já viu, desde a ECO 92, o Rio de Janeiro é palco de intervenções publicitárias e marqueteiras que procuram, né, deslocar, né, questões políticas eleitoreiras para outro lugar, para produzir, evidentemente, também fato político. Né? Tem que lembrar que o Comando Militar do Leste está no Rio de Janeiro, onde Braga Neto foi o comandante. Então é muito fácil brincar de pôr exército na rua no Rio, porque aqui está o Comando Militar do Leste. Se você tiver que brincar com isso em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, ou indo mais longe, vai demorar dias, entendeu? Para aqueles recursos chegarem aqui. Né? Você pode brincar de força armada, ostentação na rua, com meia dúzia de tartaruga ninja, eu chamo de tartaruga ninja porque o equipamento logístico é tão pesado que não permite a mobilidade, né, no seu perímetro de atuação, fazendo com que o coitado do soldado, com todo aquele equipamento que não é não é móvel, não é itinerante, não é propriamente policial, né, tem o celular dele até roubado, ele está ali brincando de soldado de chumbo, passa o sujeito, corre e ele não tem condição de correr atrás. Então, perceba que nós temos que compreender, né, que tem que se fazer contas, não é só a conta financeira. Tá? Ou então, dentro do plano do governo, porque o governo apresentou, e é pertinente apresentar, né, e o Departamento de Integração de Operações tem que desenvolver isso, e pediram 60 dias, não é isso? O próprio ministro disse que deveria 60 dias. Bom, 60 dias para a sociedade. Evidentemente que para o governo ele sabe o que ele está fazendo, é o que a gente espera. Então, certamente, o que se imagina, né, com o exercício de boa vontade,
né, de planejamento e gestão em segurança pública, um das disciplinas que eu dou aula. Vamos lá, gente, assistir, é uma boa. Tá? Além de mídia e segurança, modelos e sistemas policiais comparados, para a gente poder, né, saber que tem conhecimento, produção científica nisso. Isso não é assim, não é achismo ilustrado, ignorância de opinião, tá certo? Diletantismo, porque custa vida. Então, sim, provavelmente o governo sabe o que ele vai fazer com aquilo ali. E já deve ter comunicado ao governador. Aí falar, bom, então encaixa, isso que você está me pedindo, encaixa no meu plano. Ó, estou te dando isso, mas estou cobrando de volta tal coisa. Eu nasci numa procuração em aberto, só você leva minha geladeira, meu carro, entendeu? Não me devolve nada, não fica legado nenhum, e eu fico enxugando gelo, né? Certo? Então é evidente que não pode ser assim, né? Então o que se espera é qual é o plano, de fato, de combate, enfrentamento, o nome que queira dar, no enfoque de enfrentamento ao crime organizado. Tem os eixos. Como vai ser esse desenvolvimento da inteligência, tá certo? E da investigação? De que maneira? Porque o junto e misturado não quer dizer integração, não quer, significa monopólio e acúmulo de poder, mas não significa melhor gestão e capacidade de implementação no Ministério da Justiça.